uma analogia aqui, falando nesse porão, né? Vamos fazer uma analogia aqui de como seria cada signo, então, nessa casa 8. O que esses signos guardariam nesse porão, né? O que eles têm ali oculto, contido para revelar. Então, Áries, vamos pensar em Áries nessa casa 8. Áries, ele guarda nesse porão muita vontade de agir. Então, ele precisa trazer para a consciência essa questão da autonomia, né? Integrar a autonomia dele. Porque ele tem ali, pensa em todo aquele dinamismo, aquela atitude, o movimento, a espontaneidade, tudo isso na pessoa ficou oculto. Ela pode ter vivenciado situações que reprimiram a autonomia dela, que trouxeram medo de agir, que trouxeram medo de fazer as coisas por conta. E aí ela vai segurando e aquilo fica contido. O perigo de Áries contido é justamente essa agressividade se voltar contra ela, né? E se transformar numa autoagressão, a pessoa se auto-sabota, passa por situações que ela poderia evitar aquilo e ela deixa passar porque ela não quer falar, ela não quer se impor, ela não quer se posicionar, né? Tem questões ali que ela precisa trazer para a consciência para trabalhar a autonomia dela. Quando a gente tem Touro nessa casa 8, Touro sempre traz aquela questão da persistência, né? Então, quando a gente está falando de uma casa que deixa as coisas ocultas e Touro junto, a gente está vendo que, digamos que se fosse um porãozinho, a pessoa tem nesse porão o sentido de valor pessoal dela. Ela precisa integrar a busca do pertencimento. E Touro na 8 costuma ser bem resistente para acessar essas questões, porque como o Touro tem a persistência, né, como uma energia principal, assim, quando ele está na 8, ele também resiste a entrar nesse processo de autoconhecimento. A pessoa demora mais para entrar ali. E aí, essa questão precisa ser trabalhada porque está envolvendo o alto valor dela, o valor pessoal. O Touro tem essa relação com o que eu valorizo e o quanto eu me dou de valor. Então, a pessoa pode ter crenças ali, ideias que ela foi muito machucada nesse sentido de não ser uma pessoa que tenha valor, de ser uma pessoa que não é merecedora, né? Ter feridas nesse sentido de valorização pessoal. Gêmeos, ele guarda nesse porão a curiosidade e o lado jovial. Então, é interessante, eu estava até comentando lá na turma, na última live, com o pessoal, que Gêmeos na 8 é interessante porque ele guarda essa jovialidade, ele tem um lado que é muito solto, é muito dinâmico, é muito expressivo, mas ele contém, ele segura, né? Ele costuma observar mais antes de se soltar. Também pode ter passado alguma situação que reprimiu esse lado mais solto dele, que reprimiu essa espontaneidade, e aí ele contém isso, fica segurando. Mas é interessante porque Gêmeos, como tem relação com o conhecimento, e a casa 8 é uma casa de inconsciente, de mistérios e tal, do oculto, a pessoa normalmente tem curiosidade sobre esses assuntos. Então, normalmente ele quer saber. É aquela pessoa assim, eu sou cético, mas deixa eu ver, sabe, como que funciona, deixa eu ver isso daqui, deixa eu saber como é que funciona para ver se eu vou levar um pouquinho a sério. E ali ela vai entrando, ou às vezes nem é cético, às vezes realmente acredita em algo e fica pesquisando várias coisas, assim, é bem estudioso. Para pesquisadores, essa posição é muito boa também. E ele tem que integrar a expressão dinâmica, né? Se soltar, deixar o medo de se soltar, aceitar esse lado mais solto, mais dinâmico, mais expressivo que ele tem, sem ter uma cobrança tão grande assim por ter controle de tudo. A casa 8 costuma ter essa necessidade do controle. Câncer nessa casa, ele guarda as emoções e o acolhimento. Então, assim, como o Câncer tem relação com aquela questão familiar, com a questão de como eu percebi o quanto eu fui acolhida, o quanto eu fui amada, o quanto eu fui bem recebida, a nutrição, o amor, o afeto, essa pessoa, ela passou por restrições nesse sentido. Então, ela pode ter se sentido negligenciada, deixada de lado, que o afeto, né, não foi vivenciado da forma mais acolhedora.
ela tem uma questão a trazer para a consciência com a necessidade do afeto. Tem algo ali que ela precisa lidar com essa busca por encontrar esse acolhimento, encontrar esse afeto, o quanto ela se sente merecedora de ser amada, que ela sente que ela tem recebido esse afeto, e se ela não se sente culpada muitas vezes por receber esse afeto, achar que não merece, esse tipo de coisa. Porque o câncer, ele tá ligado com a nossa nutrição emocional. Então a pessoa tem guardado nesse porão a ideia de que ela não foi nutrida, de que ela não teve aquela nutrição que ela gostaria, né? E aí ela tem esse processo de aprender a se automaternar, como a gente fala, né? A se cuidar, a ter esse afeto por si mesma, desenvolver esse autoafeto. Em Leão, a pessoa guarda aqui o brilho pessoal e a criatividade. Então, são pessoas que têm, assim, uma criatividade muito interessante, são muito intensas. Imagina, a gente está juntando Leão com uma casa de Escorpião, né? Então, são pessoas muito intensas na maneira de doar afeto, na maneira de se envolver. Tem muita criatividade, mas normalmente tudo isso está bastante oculto, né? Aí também a gente pode ver pessoas que tiveram a sua identidade pessoal deixada de lado, não dá a sua opinião não importa, fica quieta, esse tipo de coisa, e a pessoa foi se negligenciando, se deixando de lado para colocar a opinião de outra pessoa, né, com mais importância. Então ela precisa integrar essa criança interior, ela precisa trazer à tona aquele lado criativo, espontâneo, mais ou menos como Gêmeos. Só que o Gêmeos está muito ligado com a comunicação e a expressão, né? O Leão é com a criatividade e a identidade pessoal mesmo. É a pessoa se autoaceitar. É um processo bastante de autoaceitação. Virgem guarda nesse porão o sentido de ser útil e eficaz. Então essa pessoa, ela pode se achar muito desajeitada, achar que não é capaz de dar conta das coisas, achar que ela não vai conseguir sozinha ser boa o suficiente, né? Essa pessoa se cobra bastante nesse sentido. Ela precisa integrar o discernimento, ela precisa aprender a perceber que ela consegue fazer as coisas por si, que ela consegue ter uma observação das coisas e saber por onde agir, como fazer, né? Ela tem oculto essa energia virginiana, então é como se ela não se sentisse capaz de dar conta das coisas, né? De ser eficaz, de ser eficiente, de ser boa no que está fazendo, de ter praticidade, de ter originalidade na forma como ela lida com as coisas. Então, ela tem essa crítica com relação ao que ela faz, ao serviço dela, a praticidade dela, a prestatividade dela. Então, ela tem que trabalhar também alguma questão que ficou lá, que de repente ela se sentiu muito, assim, aquela pessoa que teve outras pessoas tomando conta das coisas que ela precisava decidir, e ela foi se sentindo incapaz de fazer por si, né? Então ela tem que trazer essa capacidade de Virgem de solução, de enxergar a própria eficiência. Libra guarda nesse porão a busca por beleza e tranquilidade. Então aqui a pessoa também, ela tem essa necessidade de encontrar esse equilíbrio, e de alguma forma isso também foi oculto dela, foi negligenciado para ela, foi algo que ela não sentiu essa tranquilidade e esse contato com as coisas belas de uma forma saudável, de uma forma natural. Para ela foi mais conturbado as coisas. Então ela precisa integrar o compartilhamento sem se perder nesse processo, né? Ela também não pode buscar no outro, lembra que a casa 8 é uma casa de intimidade, ela não pode buscar no outro essa tranquilidade. Então, já que eu não consigo me acalmar em mim, eu vou encontrar alguém que me traga essa calmaria. Aí ela se perde de novo, né? Ela tem que aprender a encontrar nela, tá internalizado, tá na 8, tá nas emoções mais profundas, essa calmaria que ela busca. Escorpião, aqui ele tá na própria casa dele, né? Ele tá no ambiente dele. Então, aqui o que a pessoa guarda é esse poder de autotransformação.
Então, essa pessoa aqui, ela pode ter sentido pode ter se sentido questionada nesse poder pessoal dela, ter sentido que as pessoas diminuíam ela, colocavam ela como uma pessoa que tinha uma capacidade menor do que ela realmente tem, né? Porque Escorpião é muito forte nesse sentido de superação. Então, ela precisa trazer esse poder pessoal, ela precisa integrar a confiança no poder pessoal dela. Isso é tanto na parte psicológica, assim, da pessoa saber que ela supera muitas coisas e que ela tem uma força emocional muito grande, como na parte espiritual também. Ela se identificar como alguém que tem, sim, normalmente, né, casa 8 tem esse poder de cura, de reiki, de passe, de terapêutico, de auxiliar outras pessoas, de entender os processos mais profundos, né? São pessoas que são muito profundas, são muito intensas e elas têm que saber desse poder de autotransformação, para ela não ficar entrando naquela profundidade toda, sentindo aquele turbilhão de emoções e se sentindo incapaz de sair dali, incapaz de transformar aquilo, de lidar com aquela intensidade. Então, o Escorpião tem essa tarefa, né, de trazer a consciência do poder pessoal. Sagitário guarda no porão a expansão de consciência. Então, aqui ele está num processo que a pessoa pode até entrar num certo, assim, pessimismo, porque a fé dela na vida, a crença dela no melhor, a ideia de expansão, de alguma forma foi oculta, foi restrita, foi, né, de alguma maneira tirada dela. Então, ela tem que integrar essa visão holística, ela aprender a olhar para esse todo, a encarar essa percepção de que o mundo vai além do que ela consegue observar ali, que tem uma conexão maior, que tem algo que conecta todos nós. Ela tem que integrar essa expansão de consciência, essa visão mais holística que está internalizado nela. Capricórnio guarda no porão a habilidade de realizar. Então, é outra pessoa que, assim como Virgem lá, né, como Touro também, tem que trabalhar esse sentido de alto valor, assim, de confiança na própria realização, né, e que a pessoa consegue ser responsável por si, que a pessoa consegue dar conta da própria vida, que a pessoa consegue ser autossuficiente, né, fazer por ela, realizar os sonhos dela, os projetos dela. Essa pessoa pode se sentir muito vítima da situação, vítima do ambiente, vítima das coisas que aconteceram à volta dela, né? Então ela tem que trazer aquela coisa capricorniana da autorresponsabilidade, da autoconsciência, do eu faço, eu vou resolver, eu tô nessa situação complicada, mas eu vou pegar para mim e eu vou solucionar. Né? Ela tem que tomar essa força que está internalizada nela e trazer isso para a consciência. Então, ela precisa integrar o comprometimento. Mas não é só o comprometimento, quer dizer, então, que a casa 8 em Capricórnio é um bando de irresponsável que não se compromete, né? Não é isso, ela precisa confiar que se ela se comprometer, ela dá conta do recado. A questão é que a pessoa aqui tem que trabalhar bastante essa autoconfiança também. Né, essa crença de que ela consegue realizar mesmo, né? Isso é bastante profundo, não é tão raso assim, não é só questão do comprometimento, não. Aquário guarda no porão a originalidade, né? Então, aqui a gente tem também aquelas pessoas que podem reprimir muito, terem uma expressão, uma identidade pessoal bastante expansiva, autêntica, original, mas que tá tudo contido ali, tá tudo guardado, né? Ela tem uma vontade muito grande de ser ela mesma, de ser original, de se expressar, mas ela não faz necessariamente. Então, e aí vai entrar N outros motivos, a gente tem que ver todo o mapa, mas ela tem essa tarefa de integrar a autoaceitação também. Meio como o leão, né? Mas o leão, ele tá se descobrindo ao analisar essas emoções. O aquário, ele sabe, ele já tem aquela consciência, ele tá se soltando, ele tá mais num processo de soltar a si mesmo, né? O leão, ele tá mais num processo de se descobrir, de se conhecer nessa casa 8.
Peixes guardam no porão a intuição e a doação. Então também podem ser pessoas que têm ali, que tendem até a ser mais céticas, né? Mas no fundo ali, naquele porãozinho de casa 8, ela tem uma intuição muito forte, ela tem uma capacidade de se doar muito grande e ela precisa integrar a compreensão do todo. Ela vai precisar também abrir, expandir essa percepção, soltar, né? Aceitar. Peixes é aquela coisa que a gente não controla, é aquilo que é subjetivo, é o que fica mais solto mesmo. Então, aqui, a 8, a gente está tentando controlar, né, o porão, eu limito dentro do meu porão. E Peixes mostra que não, você vai ter que olhar para o todo e perceber que não é o porão, existe muito mais além do porão, né? Então, é um processo de expansão mesmo.